Nós te amamos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridas. Obrigado, louvor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nath, aumenta um pouquinho o retorno, aquele laranja. Aleluia, aleluia, ótimo. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? E creio que eu vou continuar a conversa que tivemos quinta. Quem esteve aqui viu que, apesar de ser uma quinta de ensino, foi mais uma quinta de conversa. E esse é um culto daqueles que eu vou falar de um tema que vem ardendo no meu coração, ardendo há bastante tempo. Que é o modo como nós vivemos, o modo como temos nos comportado, que é entender quem realmente somos em Deus e viver a partir disso. E na sexta-feira de noite, ou no sábado já de manhã, não sei bem, mas eu tive o que eu chamo de um sonho colorido. É aqueles sonhos que é claro Deus falando comigo. Como o senhor sabe que é um sonho que vem de Deus? Primeiro, eu digo colorido porque é algo muito vivo. E segundo, que assim que eu acordo, o Espírito Santo me explica o sonho. Porque se Deus lhe der um sonho, Ele vai explicar. Se não, é bucho cheio. Comeu demais de noite. Mas Deus fala através de sonhos. E o sonho que eu tive, eu vi vários homens. E foi engraçado que cada um deles tinha uma cor de pele diferente. Um era bem negão, outro mais moreninho e outro claro. Só que a cabeça deles estava trocada em cada corpo. Cada um tinha uma cabeça diferente no corpo. Eu digo que eu sabia que a cor era diferente porque dava um contraste muito grande entre os corpos e as cabeças. E aqueles homens, eles estavam meio perdidos. Eles olhavam para si e diziam, não sou eu. Não. E por não saber quem eram, aqueles homens começaram a aceitar algumas coisas que não faziam parte da vida deles. Começaram a aceitar a imoralidade sexual porque não sabiam quem eram. E esse sonho foi muito claro para mim. Quando eu acordei, o Espírito Santo falou, falta de identidade. Pode ser que você esteja aqui nessa noite hoje, assim, sem saber quem é, sem saber para que nasceu, sem saber o que Deus de fato fez para você. Você pode até dizer, eu sou cristão, mas durante a semana diz, cadê Deus? E vamos falar um pouco disso. Eu via 3 homens perdidos, apáticos, 3 homens que não sabiam quem eram. E por conta disso, aceitavam muita coisa que não era de Deus para a vida deles. Em contraste com isso, eu quero te incentivar, te inspirar a ter uma vida, como a Desi falou no começo da oração, em chamas. Uma vida ardente. Fogo não é frio. Fogo não é estático. Fogo se mexe. Amém. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda é 2 Coríntios 5:17. Vamos lá comigo. 2 Coríntios 5:17. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 5, eu acho que eu falei 17, mas é 15. 2 Coríntios 5:15. A gente mais pra frente vai ler até o 20, mas agora só o versículo 15. 2 Coríntios 5:15 vai dizer assim: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu e você não vivemos para nós mesmos mais. Se você entregou a vida para Jesus Cristo, e se não entregou ainda, essa é a noite que você pode fazer isso. Você não vive mais para você. Eu não vivo mais para mim. Ele morreu, Ele pagou um preço para me dar uma nova vida. Mas se eu vivo para mim, eu vou me perder.
eu vou me sentir apático, eu vou me sentir cansado, eu vou me sentir frustrado. E viver para si, ou viver para Deus, não fala simplesmente de vir para a igreja no domingo e não, eu venho na igreja no domingo e na quinta, então eu vivo para Deus. Pode ser que não. A gente vem para a igreja porque é uma ordenança. Jesus Cristo falou, a palavra de Deus nos diz que não deixeis de congregar, como é costume de alguns. E naquela época eles eram muito perseguidos quando o autor de Hebreus escreveu isso. Muito. Então a gente congrega porque a palavra de Deus fala. E aqui nós somos abastecidos, aqui nós somos recarregados, aqui recebemos instruções, aqui há atritos, porque lixa, ferro afia ferro, amém? Então, eu viver para Ele, é eu saber o que Ele deseja de mim. O que Ele deseja de mim quando eu saio daqui. Como alguns reformadores diziam, Deus está mais interessado com o meu horário comercial do que com o culto de domingo. O que é que eu faço no meu horário comercial? Eu mostro que sou cristão? Amém? E como saber se eu estou vivendo para Ele ou para mim? O exemplo que Deus me deu foi quando Aninha ficou grávida. Quando minha esposa ficou grávida, eu só via mulher buchuda. Eu só via coisas de criança que antes eu não via. Quando estamos com o foco em algo, vemos muito aquilo. E minha pergunta para você é o exemplo da gravidez. Quando ela estava grávida, nós falávamos sobre gravidez. Nós víamos gravidez. Nós ouvíamos gravidez. O que você tem falado está de acordo com a palavra? Ou o que eu e você temos falado está de acordo com o que estamos vendo? Nós estamos falando aquilo que desejamos viver em Deus, ou nós estamos falando aquilo que o diabo tem feito contra nós? Uma coisa é se aconselhar, abrir o coração. Outra coisa é falar. Como tá, irmão? Na luta. Cuidado para não estar lutando uma luta que não é sua. Porque esses dias eu estava conversando com um irmão e ele dizendo, não, porque na luta, né, pastor? Na luta como? Não, porque assim, né, lá no trabalho. Eu disse, cara, isso é da vida. Não, porque minha esposa, lá no trabalho dela, de vez em quando ela é chamada a atenção, assim, a gente acha que não devia. Eu fiz, isso não é luta, gente, isso é vida. Às vezes a gente está na luta, aquele peso, aquela religião, a luta. Enquanto Deus diz, se levanta e anda, faz alguma coisa, se mexe, para de murmurar. Se eu estou vivendo assim, eu não estou vivendo para Ele. E por eu não estar vivendo para Ele, eu não estou recebendo força dEle. Vou continuando. O que Deus tem colocado no teu coração? O que Deus tem colocado no meu coração? Vai comigo para Abacuque 2. Abacuque 2, 1. Abacuque 2, 1. Abacuque 2:1 vai dizer assim: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre minha torre de vigia, e tomarei posição sobre as muralhas. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Me chama a atenção que Abacuque diz, eu me colocarei no lugar onde eu vou ouvir. Uma ação, uma intenção. Não é simplesmente, não, se Deus quiser Ele vai ter que falar. Filho de Deus tem comunhão com o Pai. Filho de Deus se coloca no lugar para ouvir.
E às vezes, estamos tão surdos espiritualmente, porque Deus já falou, Deus já disse o que era para fazer, e a gente continua, mas Deus me fala, que Deus levanta uma pessoa para falar. Um irmão, o pastor. E a gente precisa aprender a reconhecer quando é Deus falando através de outra pessoa. Porque se eu estou perguntando e não estou obtendo resposta, na verdade a resposta já foi dada. Pode ser que eu não gostei, ou eu não quis fazer e estou querendo que Deus diga outra coisa. Deus não muda, tá? E continuando, no versículo 2, fala assim: então Yahvé me respondeu. Viu que o Abacuque perguntou, Yahvé respondeu. E Abacuque estava numa antiga aliança. A Bíblia fala que estamos numa nova aliança superior. E aí continua: então Yahvé me respondeu: escreve a visão com toda clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Deus estava dizendo: o que eu vou te mostrar, eu não quero que você esqueça. O que eu vou te falar, eu não quero que você coloque de lado. Eu quero que você escreva e mantenha diante dos olhos. E escreva de forma enorme, que se alguém passar correndo, vai ver. O que Deus tem colocado no nosso coração? Não tem como viver para Deus sem viver o que Ele tem colocado no coração. Continuando. Eu dei um exemplo aqui ano passado para os líderes, numa reunião de líderes, onde existe a visão macro do Ministério Verbo da Vida, que foi aquilo que o apóstolo Bud deu, que Deus deu para o apóstolo Bud quando ele instalou o ministério, que foi: leve a palavra de Deus e liberte o meu povo, e conhecereis a verdade vos libertará. Isso é a visão macro do Ministério Verbo da Vida. Todas as mais de 400 igrejas estão inseridas nessa visão macro. Mas cada uma das igrejas tem uma visão micro que se encaixa dentro da visão macro. Nós, como igreja, temos uma visão macro: pregar o evangelho, transformar vidas, restaurar casamentos, levar a palavra de Deus para as pessoas, levar alimento, levar roupa, levar transformação. Minha pergunta para você: o que Deus tem falado para você ser um cooperador nisso? Porque você que está visitando, você que está chegando agora, é tempo de você se acostumar com o local, ver se é aqui mesmo que você quer ficar, porque pode ser que não seja, não tem problema nenhum com isso. Mas você que já está há um tempo aqui, qual é a sua parte? Porque se eu vivo para Deus, se Deus me dá uma visão, se Deus me coloca num lugar que está fazendo algo, o que é que eu vou fazer? Qual é minha parte na visão? E engraçado que Abacuque, se você ler o livro, leia o livro de Abacuque, são 3 capítulos, pequenininho, mas fala sobre o profeta perguntando a Deus, o profeta questionando a Deus por coisas atuais que estavam acontecendo. No caso, as coisas da época de Abacuque. Por que está acontecendo isso? Por que isso? Por que tanta coisa ruim? Por quê? Abacuque pergunta sobre coisas atuais. Deus, olha que desgraça. Me responde. E Deus diz: escreve a visão. E no versículo 3, olha o que é que ele fala no versículo 3. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demora ou pareça demorar, aguarde confiante, porque ela certamente virá e não retardará. Mas Deus, eu quero saber agora, por que isso? E Deus está dizendo: o que você está vendo é passageiro. O que eu quero que você bote seus olhos é daquilo no eterno.
O que você está vendo vai passar, mas foque naquilo que eu estou fazendo, aonde a gente vai chegar. O profeta perguntando, mas Deus, isso. Deus, a visão, dei uma visão para você. Se firme nessa visão, deseje viver essa visão, viva aquilo que eu tenho para você. E tudo isso que você está vendo agora vai passar e vai mudar. Se eu vivo para mim, eu fico sentado, mas Deus. Se eu vivo para Deus, eu faço. Deus me responde. Deus responde, dá uma visão. Eu vou viver tudo isso que o Senhor está vivendo. Eu vou viver tudo isso que o Senhor está me mostrando. Eu vou ser um agente de transformação. Uma frase que eu não me esqueço mais, eu não vi a ministração dela, mas a Cássia ministrou, acho que num culto de jovens lá em Caxias, e eu vi o título da ministração que falava, termômetro e não termostato. Não, termostato e não termômetro. Que falava que o termômetro ele mostra a temperatura que está. O termostato ele ajusta a temperatura do ambiente. Eu e você não fomos chamados para falar do que estamos vendo, do que está acontecendo, Fomos chamados para transformar o ambiente onde estamos. E um detalhe, eu gosto do exemplo do casal porque vai para todos os outros lugares. Não é minha esposa que vai ser uma agente de transformação na minha casa. Se ela for, amém, porque a mulher sábia edifica o seu lar e a tola com suas próprias palavras a destrói. Mas voltando, meu foco não é que minha esposa seja a transformação, meu foco é que eu seja a transformação. O evangelho é pessoal, a salvação ela é individual. O que Deus quer fazer é através de cada um. Quem vive para si está assim. Se o outro não fizer, eu não faço. Se o outro não me dá um bom dia, eu não dou. Fica vivendo o caos. E não sabe por quê. Aleluia. Vamos continuando. Não vivemos para nós mesmos. Se não vivemos para nós mesmos, Deus tem algo para a gente. E a gente deve buscar esse algo. Deve buscar saber o que Ele deseja de nós. Deve buscar saber qual é a visão que Ele vai colocar no meu coração. Uma frase que eu li do John Maxwell esses dias, assim, fiquei maravilhado. Ele diz que o dom que a gente tem é o presente de Deus para a gente. Mas o que nós fazemos para desenvolver esse dom é o nosso presente para Deus. O que eu e você temos feito com o que Deus tem nos dado? Temos guardado como aquela parábola dos talentos, onde Deus deu um talento. Deus não, né? Na parábola o rapaz dá o dinheiro, dá para 3 e um deles esconde o talento. Não, porque eu não quero perder, né? E diz, servo negligente. Por que você não fez algo? Ah, Jesus. Gente, eu não quero. Eu não estou aqui à toa. Eu não vim para Carazinho para brincar de ser igreja. Eu sei o que Deus colocou no meu coração e eu vou viver. Eu sei que Deus tem o desejo que cada um aqui viva. Mas eu percebo como uma onda vindo. Eu nunca surfei. Não consigo nem subir em cima de um skate, quanto mais numa prancha. Mas tenho vários amigos que surfam. E quando a onda está vindo, se você acertar o tempo de pegar a onda, você pega e surfa. Quem não acerta o tempo fica para trás. A onda está vindo. Deus está dando mais tempo para se conserte, perceba e viva. Ou vai só ver. Deus não quer espectadores de milagres, queridos. Deus quer agentes de milagres. Deus não quer apenas que você ouça que famílias estão sendo transformadas. Deus quer que sua família seja transformada. Deus não quer que você ouça aquela pessoa foi curada. Deus quer que você ouça isso, mas que você seja curado. É uma vida com um propósito, é uma vida de propósito, não é uma vida
for, Jesus atende. Se não for, bota no silencioso. Uma vida vivida para Deus, ela vê aquilo que Deus está vendo. Não precisa abrir, mas em 2 Reis 6, 15 e 18 fala a história de Eliseu e do seu moço, onde um exército está ao redor deles. E o moço, meu Deus, e agora? E agora? Quanta coisa difícil, e agora? E agora? E agora? E agora? E Elias faz: pai, abre os olhos dele para que ele veja. E ele vê numa dimensão além da natural. E ele vê que tudo ao redor tinha carros de fogo, tinha anjos, que o exército que estava com eles era muito maior do que o contra eles. Aquele moço só via o que estava diante dos seus olhos. Alguém que tem a vida para Deus, ele vai ver além, vai ver o que está diante dos seus olhos, mas vai ver a ação de Deus nas pequenas coisas. E o que me chamou muita atenção nesse texto, depois você leia 2 Reis 6, 15 e 18, é que, apesar de Elias ter orado, de ver todo aquele poderio dos céus a favor dele, o poderio dos céus não mexe uma palha. É Elias que fala o que ia acontecer, e foi aquilo que aconteceu. Elias não diz: anjo, vai lá e derrota. Elias disse: que o exército inimigo seja cegado, eles não vão conseguir me atacar. Existe um poder enorme ao nosso redor, nos protegendo. Mas existe um poder muito maior dentro de nós, que deve sair pela nossa boca. Para de esperar que os outros façam, que Deus faça. Diz assim: pai, eu sei que tu está querendo fazer algo, eu sei que tu já está agindo, mas qual é minha parte? Porque eu não vivo só para mim, só para receber. Eu vivo para o Senhor, e tem algo que eu tenho que fazer. Deus não nos chamou para ser pedintes, mas Deus nos chamou para fazer algo com Ele. Não é sozinho, é com Ele. Porque se tentar fazer sozinho, só vai cansar, só vai se frustrar e parece que nada vai acontecer. Fazendo com Ele, vai ter momento que vai ser frustrante, porque parece que nada está acontecendo. Mas aí você sabe: ei, parece. Ei, está parecendo que isso vai me frustrar, mas eu sei que não vai não. Porque Deus está agindo. A visão é para o tempo futuro. A visão, ela não demora. Apesar de parecer que esteja demorando, no tempo certo acontece. Aleluia. Aleluia. Também não precisa abrir, mas 2 Coríntios 4,18 fala: não fixamos os olhos naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos. E 2 Coríntios 5,7 fala: não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. Se eu viver pelo que eu vejo, eu só vejo problema, eu só vejo desgraça, eu só vejo que não tem saída. Se eu vivo pela fé, eu vejo tudo isso, mas eu vejo Deus agindo, eu escuto Deus falando, e eu vou me mover para que algo aconteça. A vida com Deus é para ser uma vida empolgante, querido. Quando eu vivo para Ele. E agora eu quero que você, não sei se você já estava lá, 2 Coríntios 5,16. A gente leu 15 e agora 16. Segunda Coríntios 5,16. Vai dizer assim, 2 Coríntios 5,16. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Versículo 17 na Bíblia NVT vai dizer assim: logo, todo aquele que está em Cristo
se torna nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Morremos para nós mesmos. Ele nos transformou, fez uma nova criatura. Não mudo. É meu jeito. Sou crente Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não mudo. Eu digo para você, procure outra religião, porque cristianismo fala de mudança. Cristianismo fala de transformação. Eu aconselho você a não procurar outra religião não, tá? Porque você vai ser enganado. Mas entenda que cristianismo fala de mudança, transformação. Não preciso mudar. Eu acho que é porque precisa se converter. Se eu entrego a vida para Ele, Ele me transforma, quem sou eu para dizer que não vou mudar? Sei mais que Deus? Não, queridos. Nossa vida é uma vida de transformação. Até Cristo voltar, a gente vai estar em transformação. Ah, mas quando eu virar pastor, não vou precisar transformar. Quem disse? Onde está escrito isso? Todo cristão precisa. Não fala de uma patente. Fala de se você é filho de Deus ou não. Eu não olho mais para mim como eu olhava antes. Eu não olho mais para mim e vejo tanta porcaria que eu fiz. Fiz tanta porcaria. Mas sei, Cristo me deu uma nova vida, me fez uma nova criatura e eu vou viver de uma nova forma. Eu vou agir de um novo jeito. Vai ter dia que eu não vou agir. Vai ter dia que eu vou me esquecer. Mas aí eu me lembro, peço perdão se eu ofendi alguém e é daqui pra frente. Me lembro quando eu me converti. Tinha um rapaz desviado, que a maioria dos desviados é uma bênção, né? Um rapaz desviado, que ele olhou assim pra mim e fez: tu se converteu? A cada 10 palavras, sei que o português não vai bater, tá? Mas a cada 10 palavras, 11 é palavrão, tu não se converteu. E foi um processo, até que eu parei. Pastor, o senhor falava palavrão? Falava. Isso era o mínimo. Mas um processo começou. E eu decidi viver aquilo que Deus tem para mim. Não é porque eu sabia que eu ia ser pastor. Sabia nada. Mas eu sabia que eu era um filho de Deus. E que eu era uma nova criatura. E devia viver aquilo que Ele tem para mim. Aleluia. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. O que nós fazemos não vai nos tornar aceitável diante de Deus. É parte dele, ele fez, nós aceitamos e aí sim vivemos a partir disso. Quantas pessoas, você deseja entregar a vida para Jesus? Não estou pronto. Nem nunca vai estar. Porque não é o que a gente faz, é o que ele fez, eu recebo e aí começa um processo de transformação. Ninguém vai para Cristo pronto. Você diz, eu era perfeito, não tinha falha. Tem uma, mentiroso. Porque depois que a gente se converte, a gente continua com falha. Começa um processo para eliminar cada vez mais essas falhas. Não existe crente perfeito. Existe aqueles que estão no processo, estão lutando para dominar os desejos da carne, entendendo que não, isso não me domina mais. Quem domina sou eu estou indo para esse lugar. E tem aqueles que se acomodam. Vão para o céu, mas na terra não vão viver o que Deus quer.
Porque a vida que Deus conquistou é para começar a ser vivida aqui. E a plenitude lá. E depois volta para aqui. Aleluia. E me veio a imagem de uma construção, de um prédio que é construído. Porque no final do versículo ele fala que fomos chamados, foi nos entregue o ministério da reconciliação. A pregação do evangelho foi entregue para todo crente. Mas, sem receber o que Deus fez, sem aceitar o que a palavra diz, sem saber o que Ele deseja ao meu respeito, sem ter uma imagem do que Ele quer de mim, sem viver para Ele, não tem base para que a propagação do evangelho seja edificada. Primeiro eu vivo e minha vida vai demonstrar. Quando minha vida está demonstrando o evangelho, eu não preciso ser um crente chato que tenta empurrar de goela abaixo o evangelho, porque minha vida já está impactando outros. Crente chato que tenta empurrar de goela abaixo, mais afasta do que ganha. Viva o evangelho, deseje viver o evangelho, e você vai ver quanta gente vai ser atraída para você. E o versículo 19 diz assim: pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Isso é expressão de amor. Ele se entregou. Ele não levou em conta os nossos pecados. Ele nos reconciliou. Mas a gente não pode tirar o versículo 17 e 18, estão conectados com 19. Porque a gente pode achar assim: Deus não levou em conta o pecado. Pode continuar no pecado. Deus diz, Ele nos fez uma nova criatura. Ele não levou em conta o pecado, nos fez uma nova criatura, e dia após dia eu vou conseguindo vencer o pecado e deixar de pecar. Não vai ser algo instantâneo, em algumas áreas vão ser, em outras não. Mas aquilo que eu deixo Ele moldar, Ele vai moldando. Ele se entregou, Ele não levou em conta o pecado, Ele nos fez uma nova criatura. Ele diz, agora viva isso. Mas se eu vivo querendo só agradar a mim mesmo, eu vou viver uma vida apática. Eu vou viver uma vida sem graça. Eu vou viver uma vida onde eu vou trabalhar, eu volto, eu vou trabalhar, eu volto. E nada muda. Eu não vejo pessoas sendo impactadas. Agora, se eu entendo quem eu sou, se eu entendo que o cristianismo fala de mudança, se eu entendo que a palavra de Deus é a verdade, e é isso aqui que eu devo obedecer, a minha vida é transformada, e as vidas ao redor também. Aleluia. Entendendo isso, eu te pergunto, o que Deus tem colocado no teu coração? Você tem mantido isso diante dos seus olhos? Você tem mantido o seu coração aquecido? Porque ficar vendo aqui a promessa de Deus, ficar olhando para aquilo que Deus prometeu, ficar lembrando das palavras que Deus diz ao meu respeito, me mantém aceso. Nos dias frios, nos dias tensos. O que eu estou fazendo para seguir as instruções, o passo a passo de Deus para cooperar com Ele? Pastor, estou vivendo, que às vezes eu não lembro nem que tem Deus, só no domingo. Pois é tempo de ajustar isso. É tempo de, nas suas atitudes, ter Deus. E eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo 1,18. Já estamos acabando. Primeira Timóteo 1,18.
1 Timóteo 1,18, vou falar na versão NVT, vai dizer assim: Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás ao seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Que é uma palavra profética, é uma imagem daquilo que Deus deseja pra gente, daquilo que Deus tem pra gente, mesmo que agora eu não veja. Com base nas palavras proféticas ditas ao teu respeito, que elas ajudem a lutar o bom combate. Olha aí, pastor, o combate. Sim, existe um combate. Combate tô no meu dia a dia. Deus disse, sei lá, que eu vou ser muito próspero dono de empresas. E eu olho para mim hoje, sou CLT. Não vejo como mudar. Aí eu imagino, ou eu fico, não sei se vai acontecer, né? Ou não aconteceu porque Deus não quis, né? E aquele desânimo bate. E você passa dias assim, desanimado. O bom combate estou assim hoje, mas Deus me disse que eu vou chegar lá. Eu vou continuar crendo na promessa de Deus. Eu vou continuar atento para as instruções de Deus. Porque a qualquer momento pode vir uma ideia que vai mudar toda a minha vida. Como eu escutei do Edilson de Lira dizendo, eu e você estamos a uma ideia dos melhores dias das nossas vidas. Seja ministerialmente, seja profissionalmente, seja na família. Uma ideia, uma inspiração de Deus. Então, como eu luto o bom combate? Eu não estou vendo aquilo que Deus disse. Eu não estou vendo aquilo que a palavra de Deus diz. Mas eu não vivo pelo que vejo. Então, eu me movo por aquilo que Deus disse ao meu respeito. E aquilo que Ele disse ao meu respeito vai acontecer. Obrigado, Pai, eu te rendo graças, porque o Senhor me prometeu uma família bendita do Senhor. O Senhor me prometeu a cura divina. O Senhor me prometeu o que Deus prometeu para você. Você tem falado? Você tem mantido diante dos seus olhos dia após dia, para que você não viva apático? Para que suas atitudes sejam de acordo? Me lembrei agora um diácono que eu servi com ele lá em outra cidade, lá em Olinda. E ele sempre fez parte dessa questão do exército. E ele tinha uma palavra no coração que ele seria pastor. E aí quando o Bolsonaro assumiu, veio uma proposta, vem para cá, para Brasília, fazer parte do time. E ele disse que se eu for para lá, uma excelente oportunidade vai me privar daquilo que Deus tem. Não sei quando vai acontecer. Ele não tinha uma perspectiva de que seria pastor daqui a 6 meses. Ele só sabia aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E ele recusou aquela proposta. E poucos meses depois, ele estava pastoreando uma outra igreja. Combater o bom combate é saber o que é que me afasta, quais decisões, quais aquisições, porque no caso dele ia ser algo maravilhoso. Mas o que é maravilhoso e tem te afastado da visão de Deus? O que é maravilhoso, o que é a oportunidade, mas que tem colocado você para mais longe de Deus? A oportunidade é Filipe, um diácono. Começa a servir a mesa, começa a servir as viúvas, começa a levar a cesta básica para as viúvas. E daqui a pouco começa a acontecer milagres, milagres, milagres através da vida dele. Pessoas sendo curadas de forma extraordinária. E ele escuta a voz do Espírito Santo dentro dele dizendo assim: sai daí, dessa mega igreja. Sai daí e vai lá para o deserto. E Filipe recusou algo maravilhoso. Mas para aquele momento Deus estava dizendo: não é mais para você ficar aí. E Filipe vai para o deserto, encontra um eunuco que era desprezado pela sociedade. Esse eunuco se converte
E Filipe experimenta de algo que nenhum outro homem experimentou a não ser Jesus. Foi transladado de um lugar para o outro. Sumiu aqui e apareceu lá. Por quê? Soube discernir aquilo que Deus tinha para ele. Sobre escutar uma instrução. E mesmo que durante um tempo, porque uma viagem naquele momento não era, vou pegar meu carrinho, vou comprar uma passagem de avião, não. Expresso pé. Vamos lá, andar. E ir para um deserto, lugar de provisão, né? Lugar onde vai ter lojas lá para ele comprar o que quer. Mas seja para um lugar aparentemente maravilhoso, ou seja para um lugar que aparentemente tenha falta, se for uma direção de Deus, Deus vai lhe guiar, Deus vai lhe sustentar e o sobrenatural vai acontecer. O que Deus tem colocado no seu coração? Para finalizar, eu quero que você fique de pé. Eu vou ler de novo Abacuque, só que agora na versão a mensagem, então só escute. Abacuque 2 e 3 na versão a mensagem vai dizer: E o Eterno respondeu: Escreva isso, escreva o que você está vendo, escreva isso em letras blocadas bem grandes, para que possam ser lidas, até por quem passa correndo. Essa mensagem é o testemunho de algo que está para acontecer. Ela aguarda ansiosamente algo que está por vir. Mal consegue esperar e não mente. Se parecer que está demorando, espere. Já está a caminho e vai chegar na hora exata. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado.